Olá, se você quer saber o que pode ser um sono muito forte no final do dia ou no final da tarde, início da noite, fica até o final desse vídeo que vamos falar sobre isso hoje. Olá, meu nome é Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, fundador da clínica Regenerate e no meu canal falo sobre dor, sono, Parkinson, emoções, neurologia geral e toda semana tem um Neuronews, na qual eu trago as últimas novidades do mundo da neurologia para você. E se você quer saber mais, fique aqui, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber a notificação de novos vídeos. Sono no final do dia, muito forte, ou no final da tarde, início da noite, isso, apesar de ser até relativamente comum, isso não é uma coisa normal. Primeiro, a gente tem que entender que o normal é o ciclo circadiano normal. O ciclo circadiano é o relógio biológico de toda pessoa, como deve funcionar, quando é o ciclo de sono e o ciclo de vigília. O ciclo de vigília, normalmente, deve-se começar com o nascer do sol. À medida que o sol nasce, entra estímulo luminoso, o cortisol já começa a elevar e junto com a hora que bate da elevação do cortisol com o estímulo luminoso é quando a pessoa acorda, desperta e começa o dia dela. E ela funciona muito bem com o estímulo luminoso até quando cai o estímulo luminoso. Quando começa a noite, devagarinho começa a subir a produção de melatonina pela redução de luz e pela queda de temperatura, que vai sinalizar para o corpo que está na hora de dormir, que isso deve acontecer em torno de entre 9 e 11 horas da noite para a maior parte das pessoas. Isso seria um ciclo circadiano normal. Lógico que variações dentro disso são normais também, mas isso seria a mecânica de como o corpo deve se comportar frente a uma normalidade de exposição à luz e à escuridão, tá? E o que seria uma coisa anormal? É chegar no final da tarde, lá pelas 5, 6, 7 da tarde, e bater um sono terrível, que a pessoa não consegue se segurar de tanto sono. E como que a pessoa sabe que está tendo esse problema? Ela percebe através de coisas muito simples. Por exemplo, ela começa a bocejar frequentemente nesse horário, ela está lá trabalhando com ela, ter bocejos, ou se ela pega o carro para dirigir, ela começa a pescar na hora que está dirigindo, ou se ela está lá no computador, ela começa a ter muita dificuldade para se concentrar no que está fazendo, começa a ter aquela grande dificuldade de concentração ou de produção. Ou se a pessoa está lá fazendo qualquer coisa, começa a ficar querendo pescar. Ou uma fadiga muito grande que não consegue fazer mais nada. Às vezes a pessoa já está naquele momento de ir para casa ou no final do trabalho que já simplesmente não faz mais nada de tanta fadiga e cansaço que está no final do dia, o que outras pessoas não estão normalmente dessa maneira. E bem, isso normalmente tem algumas causas. Isso já como não é uma coisa normal, a gente tem que entender quais são as causas. A principal causa, a causa número 1 de sonolência, fadiga no final do dia, é a privação de sono. E é a mais comum do mundo moderno. No mundo moderno é comum as pessoas quererem estar hiperprodutivas e achar que dormir é perda de produtividade, é a pessoa que está perdendo tempo. E que ela chega em casa e ela pega no computador e fica lá no computador até tarde da noite, até de madrugada, aí tem que acordar cedo, ela acorda cedo, toma café, toma um monte de café durante o dia e fica lá bem produtiva, aí chega um momento que o cérebro começa a cobrar a falta do sono dormido. Ele cobra isso nos principais momentos, que são ou após o almoço ou perto da hora da próxima grande refeição, que seria o jantar, ou na hora que o cérebro recebe sinalização que está acabando o dia. Quando começa a ter o entardecer e começa a cair a temperatura. A sinalização ambiental para o corpo entender que está na hora de descansar é a queda da luminosidade e a queda da temperatura. E quando isso acontece, se o corpo está devendo sono para o banco do cérebro, o banco de sono do cérebro, é a hora que o cérebro tenta cobrar esse sono que está faltando.
E se o ambiente começa a sinalizar dessa maneira, é normal de vir o sono. Essa é a causa número 1, mas não é a única. Existem outras causas também, como por exemplo, depressão subjacente. Às vezes a pessoa não está triste, às vezes ela não está com aquele humor deprimido clássico, mas às vezes a pessoa está com um transtorno de emoção, na qual vai ter aqui embaixo um testezinho para você realizar e ver se você pode estar ou não deprimido e ver se você pode estar também com essa doença, que é um transtorno de emoção que causa comumente essa grande sonolência no final do dia. Isso pode ser sinal, sim. Às vezes a pessoa está dormindo até demais, dorme, chega em casa, dorme a noite inteira, dorme muito, dormiria mais de manhã e bate aquele sonão no final da tarde e pode ser, sim, uma depressão. Está lá nos critérios de depressão, uma sonolência excessiva, especialmente sonolência ao longo do dia, especialmente essa sonolência do final da tarde e início da noite. Pode ser também uma doença que chama síndrome da fadiga crônica, ou pessoas que tenham fibromialgia. Isso também pode afetar a sonolência da pessoa e dar sono no final do dia. E também pode ser uma outra doença, essa especialmente em pessoas que estão em idade produtiva é um pouco mais raro, ela é mais comum em idosos, mas tem também, e chama-se adiantamento da fase do sono. Igual eu falei do ciclo sono-vigília, a pessoa tem a vigília, está acordada, depois vem a fase do sono. E a fase do sono normalmente começaria entre 9 até as 11 horas da noite, normalmente. Mas tem pessoas que a fase de sono dela está começando tipo 7 da noite. Começa às 7 da noite, se ela dormiu 7 horas, que é uma quantidade boa, ela dormiu de 7 da noite, de 19 às 24, ela dormiu 5 horas, mais 2, ela acordou 2 da manhã. Ué, acabou, é dormir a quantidade que tinha de dormir, mas acorda 2 da manhã e vai dormir às 7. Assim, ela não está vivendo em sociedade corretamente. E isso chama-se transtorno de adiantamento de fase de sono. É outra desregulação da melatonina que tem que ser também organizada, tratada com o médico do sono através da melatonina. E isso, eu já tive vários pacientes que tinham isso. O caso mais comum de eu ver é de pessoa que chega no final do dia, vai pegar o carro para dirigir e tá naquele trânsito, tá aquela coisa monótona e a pessoa começa a ter sono, começa a pescar e ela costuma vir em mim quando dá uma batidinha. Deu aquela batidinha, opa! Aí a pessoa, eita, agora tá dando ruim. Deixa eu caçar no médico para ver o que tá acontecendo comigo. Bastou fazer, às vezes, a anamnese bem completa, a gente já tem um diagnóstico bem bacana, é importante para poder ver, mas é importante realizar os exames. E você aí que tem ou conhece alguém que tem uma sonolência no final do dia, escreve nos comentários qual que é a sua experiência, qual que é a sua visão sobre isso, o que você acha das coisas que eu falei, das possíveis causas e outras causas que você possa ter. Existem outras causas menor também, eu citei as principais, mas escreva nos comentários qual que é a sua percepção das causas da sonolência no final do dia. E agora, como que a gente faz o diagnóstico? Para fazer o diagnóstico da causa, é importante primeiro avaliar a qualidade do sono da pessoa através de um exame que chama-se polissonografia. Através da polissonografia, a gente vê se a pessoa está dormindo na quantidade correta, na forma correta e na qualidade correta. A pessoa tem que ter quantidade, ou seja, a pessoa tem que deitar e dormir pelo menos 6 horas como mínimo, o ideal no mínimo 6 horas e meia, mas ela tem que dormir também numa qualidade boa. Tem que ser um sono inteiriço, não pode ser um sono fragmentado com muitos micro despertares. Tem que ter a arquitetura do sono correta, a pessoa tem que atingir o sono profundo, o sono REM. E ela também pode ter apneia do sono. A apneia do sono é igual a pessoa não estiver dormindo. Ela dorme, mas ela não respira. Como ela não respira, é como se ela tivesse com privação de sono. E isso pode tudo causar a sonolência no final do dia. Através da polissonografia, a gente verifica o sono tanto em quantidade quanto em qualidade.
Também é possível a gente realizar o rastreio para depressão. Eu aplico pequenos questionários aqui no consultório mesmo para ver se existe o risco da pessoa ter ou não ter alguma depressão que ela própria não está percebendo. Também realizo exames para investigar fadiga crônica, como ver o hormônio da tireoide, como ver o metabolismo da pessoa, se está acelerado ou desacelerado, ou uma diabetes, ou várias outras doenças reumatológicas que podem contribuir para a fadiga crônica. Também eu posso realizar um exame que chama-se actigrafia. A actigrafia, a pessoa usa tipo um reloginho que ele pega toda vez que a pessoa está acordada e movimentando, a gente vê o padrão de ciclo, vigília e sono da pessoa. Está tendo um padrão entre a pessoa estar acordada, movimentando, e a hora que ela diminui a movimentação e que ela dorme. Com isso, com a actigrafia, a gente faz o diagnóstico do ciclo sono-vigília da pessoa e vê se tem algum transtorno de ciclo sono-vigília para poder tratar. E o tratamento sempre começa pela higiene do sono. Tem vários outros vídeos falando sobre higiene do sono, que é importante tirar tudo que atrapalha a pessoa, especialmente da relação à privação de sono. A pessoa tem que ter uma adequação dos elementos que mantém ela desperta e alerta, que dificulta o sono dela, tanto elementos mentais quanto ambientais. É importante utilizar medicamentos, sim, especialmente quando há indicação. Se existe indicação de depressão, tem que se tratar com antidepressivos. Se a pessoa é muito ansiosa, com medicamentos ou antidepressivos ou medicamentos calmantes. Se a pessoa tem um sono fragmentado, medicamentos que estabilizem o sono dela. E às vezes também o correto tratamento é com estimulantes. Se a pessoa tem outras causas para ter a sonolência durante o dia, às vezes a gente põe medicamentos estimulantes, que a pessoa fica mais acordada, mais alerta, especialmente no horário que ela quer estar, e ela ficando mais alerta no horário que ela precisa estar alerta, normalmente ela vai dormir melhor durante a noite. E isso torna-se um ciclo virtuoso, que ela ficando mais alerta durante o dia, ela dorme melhor durante a noite, e assim tem maior facilidade de ficar alerta durante o dia e menor a chance de ter a sonolência naquele horário que ela não deveria ter. E aí, se você gostou do vídeo, envia ele para uma pessoa, envia para o seu colega sonequinha, o colega que está lá cochilando no final do dia, o colega que está dormindo no trânsito, envia o link. Às vezes ele pode gostar, fazer o diagnóstico, até mesmo evitar algum acidente grave ou alguma complicação grave. E veja aqui ao lado, pois preparei uma surpresa para você. Clique aqui, pois temos uma surpresa que possa te ajudar muito no seu problema e temos outros vídeos no nosso canal. E dê aquele like, dê aquele joinha e compartilhe o nosso vídeo, pois conhecimento quanto mais compartilhado, melhor para todos. Abraços, até mais.